Boa noite, bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. A nossa gratidão a vocês, amigos, que estão todas as quartas-feiras conosco, que compartilham, que curtem as nossas lives. Para nós é uma alegria e é muito importante essa interação com vocês. E hoje nós vamos ter aqui, falando para nós, o Fábio Henrique Diório. Fábio, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada por ter aceito o convite para fazer esse bate-papo aqui, essa live conosco. E o Fábio hoje vai nos falar sobre Rivaio, esse grande desconhecido. Então, é um prazer para mim, eu agradeço a casa pela oportunidade e é uma responsabilidade muito grande a gente falar sobre o codificador. Sem dúvida, mas por mais que a gente fale ou que leia alguma coisa, sempre tem algo diferente para a gente aprender ou algo que não ficou gravado, então é uma oportunidade. E mais uma vez, obrigada aí por ter aceito o convite. Então, agora nós vamos iniciar com a prece. Então, vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Mestre Jesus que nos abençoe, que pelo seu amor, pelo seu cuidado, nos envolva nas melhores vibrações, que sintamos essa presença do Mestre entre nós, nos nossos lares, agradecendo a Ele, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos experimentando nessa encarnação oportunidades de aprendizado e de crescimento. Pedimos, Senhor Jesus, que tenhamos no amparo da espiritualidade, no seu amor, no amor de Deus, todas as bênçãos e o fortalecimento necessários ao nosso bem-estar, para que possamos cumprir aquilo que nós assumimos antes de encarnarmos, que possamos viver da melhor forma, buscando no seu exemplo, no seu amor, as lições e a diretriz para a nossa vida. Abençoa também os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, e que possamos, nessa noite, aprender um pouco mais sobre essa doutrina que traz tanto consolo e tanto esclarecimento. Que assim seja. Graças a Deus. Então, eu vou agora compartilhar a tela, que o Fábio vai fazer uma apresentação junto com o nosso bate-papo. E aí, Fábio, nós podemos conversar. Só mais um instante. Vamos lá, então. E antes de você começar a falar, você escolheu esse tema de Rivaio, esse grande desconhecido. E qual foi a razão de você ter feito essa escolha para hoje à noite? Então, Adriana, sábado é o aniversário, né? O aniversário de nascimento de Kardec, dia 3 de outubro. E então, assim, nada mais justo do que a gente começar homenageando o mês de Kardec, né? Que é considerado, outubro é considerado o mês espírita. Então, nada melhor do que a gente começar conhecendo um pouquinho mais sobre a vida de Rivaio. E também tem um outro detalhe importante, né? Poucas pessoas conhecem o professor Rivaio, a história, a biografia do professor Rivaio,
principalmente antes de ele ter contato com os fenômenos mediúnicos e ele se tornar o codificador da doutrina espírita. Então, eu foquei mais essa apresentação, essa palestra, mais nos detalhes de antes de ele conhecer a doutrina espírita. Então, nós vamos ver que mais para frente, sim, nós vamos falar um pouquinho aí de Allan Kardec especificamente, mas a gente vai focar muito mais no professor Rivaio. A gente, assim, né, a gente ouve falar muito sobre Kardec depois da codificação, mesmo porque são detalhes que ele traz aí, o próprio Kardec traz na Revista Espírita, nas obras da codificação. Poucos detalhes se tem da vida de Kardec antes de ele entrar em contato com, como eu disse, com os fenômenos da doutrina espírita. Vamos começar falando, então, né? Falando sobre o próprio Kardec. Só que para a gente falar sobre ele, eu vou convidar todos a fazer uma viagem, né, no tempo e a gente se transportar para o finalzinho do século XVIII. Para a gente falar um pouco da vida de Rivaio, nós temos que voltar um pouquinho antes até do nascimento dele. O século XVIII ficou conhecido como o século das luzes, pois as ideias iluministas, né, que eram promovidas ali por cientistas, filósofos, elas se espalharam pelo mundo inteiro e provocaram muitas revoluções, como, por exemplo, a Revolução Industrial, que teve o seu início na Inglaterra, e a Revolução Francesa, né, que sacudiu toda a velha Europa, transformando os costumes da época, transformando as relações que existiam entre os países, entre as sociedades. Esse século, o século XVIII, ele foi o último da Idade Moderna e foi o primeiro da Idade Contemporânea, tal a sua importância. É nesse meio que a gente vai encontrar, nesse meio de transformações, de revoluções, que a gente vai encontrar no dia 5 de fevereiro de 1793, ali no finalzinho do século XVIII, o advogado Benoît Marie Duhamel e a sua esposa Charlotte Bochart se preparando para casar a sua filha de 19 anos, de nome Jeanne Louise Duhamel. O pai da noiva, o senhor Benoît, ele estava diretamente envolvido com os acontecimentos revolucionários que estavam ocorrendo na cidade de Paris. Só lembrando que a Revolução Francesa, ela levaria à queda da Bastilha, e ela se iniciou no ano de 1789 e perduraria até o final do século, elevando, né, nesse caso, o líder político militar Napoleão Bonaparte ao cargo de cônsul. E mais tarde ele viria a ser o imperador francês. O noivo da jovem, Louise Duhamel, era o advogado judiciário, promotor militar e juiz de paz, Jean-Baptiste Antoine Rivaio. Ele tinha 34 anos na época, 15 a mais do que a Jeanne Louise, né? O Jean-Baptiste e o pai da noiva, o senhor Benoît, por eles se colocarem contra o terror e a violência que marcavam o grupo dos jacobinos na época da Revolução Francesa, eles foram presos no ano de 1794. Esse ano de 1794 é um ano que ficou conhecido como o ano do terror, onde as guilhotinas elas estavam rodando solta lá em Paris. E o pai da Jeanne, o senhor Benoît, ele foi guilhotinado por ele se colocar contra as iniquidades do governo jacobino do Robespierre na época. O Jean Rivaio, que era o noivo,
ele teria o mesmo fim, caso ele não tivesse usado, na época, um recurso jurídico e legal para ele ser julgado na sua cidade natal. Só lembrando que ele era advogado, então ele conhecia bem os meandros da lei, e ele conseguiu esse recurso e ele acabou escapando da guilhotina. E aí, passado 2 anos desses acontecimentos, em que o pai da Jeanne é guilhotinado, é morto, no dia 27 de outubro de 1796, a Jeanne do Ramel ela dá à luz ao primeiro filho, de nome Auguste Claude José François. E 2 anos mais tarde, no dia 1º de agosto de 1799, nasce a segunda filha do casal, Marie-Françoise Charlotte Héloïse. Então, assim, o casal é um casal novo e eles tinham 2 filhos já. Porém, pouco tempo depois, 2 anos, né, depois, a menina, a Marie-Françoise, ela desencarna com apenas 2 anos de idade. E 1 ano depois do desencarne da pequena Marie-Françoise, o menino também, o Augusto François, também retorna ao mundo espiritual. Então, vocês imaginem aí o estado da Jeanne Louise, né, do Ramel. Em um curto espaço de 7 anos, praticamente, ela perde o pai, né, que é executado, e tem 2 filhos, casa-se, tem 2 filhos e perde os 2 filhos. Então, é uma mulher muito guerreira, né? E aí, passado 2 anos aí, ela vai, no ano de 1804, ela agora já estava com 30 anos de idade, ela vai para Lyon, grávida pela 3ª vez. Enquanto o pai, o Jean-Baptiste, ele é convocado por suas funções pelo exército de Napoleão Bonaparte. Lembrando que o pai também era militar, né? O Jean-Baptiste, o marido, né, da Jeanne Louise, ele era militar. E aí, no dia 3 de outubro do ano de 1804, nasce o nosso Hippolyte Léon Denisard Rivail, pelas mãos do médico Pierre Rodamel, a rua Salá, número 76, na cidade de Lyon, às margens do rio Ródano, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. Muito se fala, né, que o Kardec era lionês, o mestre lionês. Isso é uma informação que nós temos que tomar bastante cuidado quando nós falamos sobre isso. Lyon era uma cidade que ela tinha muitos recursos na época, e por isso que o pai do Kardec, né, o pai do Hippolyte, leva a Jeanne para ter o filho, para ter essa gravidez, né, para ter para ter o filho, né, em Lyon. Porém, logo que eles têm o filho, eles saem da cidade de Lyon e eles vão para um pequeno vilarejo chamado Bourg-en-Bresse. E aí, no dia 15 de junho, né, 8 meses depois do nascimento, praticamente, 15 de junho de 1805, o Hippolyte Léon Denisard Rivail é batizado na Catedral de Saint-Denis-le-Bourg. E é muito provável, né, as informações que nós temos, é muito provável que ele que teria passado toda a sua infância na cidade, assim, no vilarejo de Ain, que é a terra da sua família materna, onde ele foi criado, na verdade, ali por sua mãe, a Jeanne Louise, e por sua avó, a Charlotte Bochart. Fábio, e você comentou, né, que Kardec teve 2 irmãos que nasceram e desencarnaram antes dele. E é um fato que não é todos que conhecem, né? Não é um fato que é conhecido por todos. E você acabou de mencionar que Rivaio foi criado pela mãe e pela avó. E o que aconteceu com o pai dele?
Então, como eu comentei, na época do nascimento do Kardec, do Hippolyte, né, do Rivaio, o pai, o Jean-Baptiste, ele já havia sido convocado pelas forças, pelo exército de Napoleão, né, para atuar em algumas campanhas. Mas ali nasceu Kardec, em 1804, eles se transferem ali para o vilarejo de Bourg-en-Bresse, e o pai ainda consegue acompanhar a família, e ali nos 3 primeiros anos, ainda ele consegue ali ficar por ali, apesar de em alguns momentos ser chamado pelo exército de Napoleão. Porém, no ano de 1807, o Napoleão ele vai mandar suas tropas, sob o comando do general Junot, invadir Portugal. E o Jean-Baptiste ele é convocado para essa campanha. A gente vai fazer aqui um breve parênteses para falar um pouquinho sobre essa campanha do Império Francês contra Portugal. As guerras napoleônicas, elas foram uma sequência de conflitos que colocaram o Império Francês, liderado, né, por Napoleão, contra uma série de alianças de nações europeias. Napoleão, na sua ânsia de poder e dominação, ele contrariava todas as leis e as regras internacionais que eram estabelecidas na época, relacionadas às fronteiras e à soberania dos países europeus. A Espanha, ela já era aliada ao Império Francês, ao Império de Napoleão. No entanto, o seu vizinho Portugal, na época, sob a liderança do príncipe regente Dom João VI, não estava cedendo às pressões de Napoleão e fazia coro junto à Inglaterra numa resistência à dominação francesa. Então, numa difícil travessia dos Montes Pirineus, dos 25 mil soldados de Napoleão que saíram da França, apenas 10 mil chegaram à Península Ibérica. E foi no dia 13 de dezembro de 1807 que Portugal é tomado, então, pelas tropas do general Junot. Porém, apoiados pela Marinha Britânica, a família real portuguesa e toda a sua corte já havia abandonado o país, em direção à sua colônia na América do Sul, o Brasil. E segundo a totalidade dos historiadores, essa vinda da corte para o Brasil, que foi graças a essa vinda da corte portuguesa para o Brasil, que o nosso país teve um grande impulso e se desenvolveu em todos os setores, que era, né, até então colonial, e que 14 anos mais tarde se tornaria independente de Portugal. E para a gente dar um fechamento, aí, um encerramento, né, nesse comentário, e a gente situar o pai do pequeno Rivaio, o Jean-Baptiste, nesse contexto, a gente pode fechar dizendo assim, que ele embarcou nas tropas do general Junot nessa campanha, e aí ele não voltou mais a ver sua família. O que a gente poderia tirar de conclusão disso, né? Que até alguns meses atrás a gente poderia dizer que ele certamente havia perecido, né? Como eu disse, dos 25 mil soldados, apenas 10 mil chegaram na Península Ibérica. Então pode ser que ele tenha morrido ali na travessia dos Montes Pirineus, ou então morrido em batalha. Entretanto, pessoal, registros muito recentes dão conta que o Jean-Baptiste Rivaio, ele desencarnou com 75 anos de idade numa pequena cidade do interior da França. Então, tudo isso são fatos novos e que, através de documentos que estão surgindo agora, eles deverão esclarecer-nos melhor num futuro próximo. Na verdade, após essa ida do Jean-Baptiste junto a essa campanha, ele não retornou mais mesmo para a família. Só que tem fatos novos aí, documentos que provam, né, que ele desencarnou com 75 anos numa pequena cidade do interior.
Então, assim, o que aconteceu, nós não sabemos. Os fatos que estão surgindo vão dizer para a gente aí o que aconteceu no futuro próximo. O que a gente consegue afirmar com certeza é que é na região de Bourg-en-Bresse que Hippolyte Léon Denisard Rivaio vai permanecer até dezembro de 1815, sob a tutela da sua mãe e da sua avó materna. Bom, e nós sabemos que Rivaio estudou na Suíça. Então, fala um pouquinho para nós como foi esse período de estudos. Sim, ele foi matriculado ali, né, pela sua mãe, como eu disse, até dezembro de 1815, ele vive nesse pequeno povoado ali de Bourg-en-Bresse. A gente não tem muitos registros e informações de como foi a infância do Rivaio. Apesar de, assim, nós podemos fazer uma inferência, né? As características ali desse vilarejo onde ele viveu, né? A sua fase de criança, podem nos dar ideia de como foi esses primeiros anos de vida de Kardec. Certamente fizeram parte ali do seu cotidiano tarefas de um ambiente rural, né? Alimentação composta de caças, de crias, né? Grãos, produtos da horta. A locomoção era sempre feita a pé ou a cavalo. A beleza do lugar, né? Muito fulgurante, assim, campos, uma beleza natural, florestas, bosques. Ele teve um contato muito próximo com a sua família, né? Nesses primeiros anos de vida. Principalmente ali a família que era comandada por mulheres, tanto a mãe quanto a avó, né? Então, assim, os recursos históricos também que tinha ali nesse ambiente, e pelo caráter que nós viemos a conhecer depois de Rivaio, nós podemos aí imaginar que ele teve bastante... ele aproveitou muito esse local, essa localidade, né? Pelo seu espírito ali, seu espírito científico, que desde cedo se mostrou isso, né? A gente pode imaginá-lo aí vivendo intensamente esses ricos valores aí naturais, sociais, que ele tinha à disposição nessa época, né? E com 11 anos de idade, então, ele é matriculado por sua mãe no instituto dirigido pelo famoso educador Johann Pestalozzi, na cidade de Yverdon, na Suíça. Pestalozzi, a gente pode falar um pouquinho sobre Pestalozzi. Pestalozzi, ele foi um pedagogo e educador pioneiro da reforma educacional. Ele usava a educação como meio de reforma social. Foi considerado um gênio. Foi o fundador da educação popular moderna e da pedagogia social. E é dos livros de Pestalozzi que mais tarde surgiram a ideia de criação de instituições pré-escolares, parques infantis, jardim de infância, escolas maternais, maternidades e lactários. Além da educação formal, Pestalozzi transmitia aos seus alunos a educação moral. Ele procurava despertar nas crianças os sentimentos de religiosidade, sem, no entanto, impor dogmas. E desde cedo, Pestalozzi notou que o menino Rivaio, ele se destacava entre os outros alunos. E quando o garoto completa 14 anos, ali entrando na pré-adolescência, ele foi incumbido pelo professor Pestalozzi para dar aulas de reforço aos alunos com dificuldades, se tornando assim um monitor no instituto. O garoto, né, que se torna adolescente ali, ele conviveu por 9 anos com aquele que os próprios alunos chamavam de pai Pestalozzi. E Rivaio, então, deixa o instituto sendo bacharel em ciências e letras, e sabendo falar e escrever o alemão, o inglês, o espanhol, o italiano, o holandês, além do francês, é claro. Só isso, né? E ele retornou para a França, então, próximo aos 20 anos de idade, se estabelecendo na cidade de Paris, na capital. E por aí a gente vê, né, Fábio, você
comentando sobre todo esse currículo aí escolar, o quanto se aprendia, e esse método aplicado por Pestalozzi, ele, assim, tem as repercussões e a linha de direcionamento educacional que a gente vê até hoje em muitos lugares. E, assim, muito inovador na época, né? Muito interessante. E falando sobre esse retorno aí de Kardec a Paris, depois dos estudos, o que ele fez da vida profissional? Então, com tudo que ele aprendeu, com tudo que ele trouxe de bagagem, né, da Suíça lá, de ter convivido esses 9 anos junto a Pestalozzi e a toda aquela atmosfera, aquele ambiente no Instituto em Yverdon, ele tinha um entusiasmo e uma visão pedagógica muito aguçadas, né? Ele ia enfrentar nos anos seguintes aí duras lutas no campo da política, no campo da religião, para implantar um sistema semelhante ao que ele conheceu lá na Suíça, ele ia implantar em Paris. E logo no primeiro ano que ele chega, no ano de 1824, ele já lança um livro. O livro tem o nome de Curso Prático e Teórico de Aritmética segundo o método de Pestalozzi, para uso dos professores e mães de família, dividido em 2 tomos. Por que mães de família? Porque na época, as mães de família eram ainda responsáveis pela educação dos filhos, pela educação ali, né, das letras, das contas, ali nos primeiros anos. No ano seguinte, em 1825, ele lança um segundo livro, Plano de uma Escola Graduada segundo o método de Pestalozzi. Vejam que tudo ele se refere a Pestalozzi, porque ele realmente trouxe da Suíça essa veia pedagógica, esse amor pela pedagogia. Então, ele realmente absorveu aqueles conhecimentos ali. E no ano seguinte, em 1826, ele consegue instalar uma escola, que era um sonho, né? Então, ele instala o Instituto Técnico Rivail, a Rua de Sèvres, número 35. Para ele abrir esse instituto, ele tem a ajuda de um tio dele, que lhe empresta o capital necessário para ele dar o start ali, para ele começar a escola. E 2 anos mais tarde, no ano de 1828, ele vai lançar um plano proposto para a melhoria da instrução pública. E nesse mesmo ano, ele já é eleito diretor do Instituto da Academia de Paris. Então, vejam bem, em apenas 4 anos, ele já dá um grande impulso na educação principalmente de base, ali na cidade de Paris. Aí, 3 anos mais tarde, ele vai lançar quase que simultaneamente 3 obras que firmariam de vez o seu nome como um dos mais importantes pedagogos da sua época. Então, a primeira obra que ele lança é a Memória sobre a Instrução Pública, que foi enviada para o governo, né, o governo da França, para criar um projeto de lei sobre o ensino. A segunda obra chama-se Gramática Francesa Clássica. E a terceira obra chama-se Qual o Sistema de Estudo mais em harmonia com as necessidades da época. Essa obra ela foi coroada pela Academia Real de Paris, de Arras, desculpa, Academia Real de Arras. E com relação à vida pessoal de Kardec, fala um pouquinho para a gente. Nós sabemos que ele foi casado com a Amélie Boudet, mas e com relação a filhos? Porque nós recentemente tivemos informações novas a esse respeito. Então, se você puder contar um pouquinho sobre essas novidades, que eu acho que tem gente que não conhece. Existem informações, sim, novas aí sobre alguns fatos interessantes da vida de Rivail. Foi então nesse mesmo ano de 1831 que ele lançou essas 3 obras, que ele conhece a Amélie Gabrielle Boudet, que mais tarde, né, um ano depois, no dia 9 de fevereiro de 1832, eles se casariam.
A gente aqui vai abrir um parênteses, então, para falar desses fatos novos aí que são pertinentes à vida pessoal do Kardec, né? Do Rivaio, não do Kardec ainda. A gente destaca aqui, né, que na época do seu casamento, o Denizar Rivaio, ele era soldado do 61º Regimento de Infantaria de Linha. Então, esse também é um fato que ele era militar, e um fato que quase não se sabe, muito pouco se fala sobre isso. Então, assim, poucas pessoas sabem que o Kardec foi militar. Mas o fato que a gente quer tocar e que a gente quer destacar é relacionado a uma filha que o casal teria adotado e que é mencionada em cartas trocadas, né, pelo Kardec e pela Amélie a partir do ano de 1841. Muito provavelmente, pelos relatos da carta, a pequena Louise, como ela era chamada pelos pais adotivos, havia chegado ao lar deles quando ela tinha entre 3 e 4 anos. E, infelizmente, a sua vida foi muito curta. Ela desencarnou por volta dos 8 anos, em meados de 1845. Outras pesquisas estão em andamento ainda para se conhecer mais sobre a origem da pequena Louise e também sobre os detalhes da adoção, bem como, né, as causas que levaram ao desencarne tão prematuro daquela criança que, com toda certeza, causou muita tristeza e comoção ao casal Amélie Rivaio. Então, esse é um fato novo que a gente está colocando, que, na verdade, assim, não sou eu que estou trazendo, são pesquisas que estão sendo feitas, que já existem aí historiadores e pesquisadores debruçados nas cartas de Kardec e que estão nos proporcionando essas informações novas aí. Vale muito a pena nós ficarmos atentos aí, porque acho que daqui para frente vão surgir muitas questões aí de reavaliação até do que nós conhecemos da história do codificador e da própria doutrina. Então, é interessante a gente acompanhar isso de perto, né? Só um detalhe, Adriana, os historiadores, os pesquisadores, o próprio Charles Kemp, que é o atual presidente da Federação Espírita Francesa, que é um pesquisador nesse sentido da biografia de Kardec, ele cita que, muito provavelmente, com todo o trabalho que está sendo feito de descoberta dessas cartas e desses documentos, desses manuscritos deixados por Kardec e naquela época ali, muito provavelmente vai se escrever uma biografia com mais de 1000 páginas, toda reescrita, na verdade, com mais de 1000 páginas sobre o Rivaio e mais uma outra biografia com mais de 1000 páginas sobre o Kardec. Então, assim, é muito fato, é muita informação nova que está chegando, que estão aparecendo, né? Graças a esses acervos aí que estão sendo estudados. Isso é muito joia, muito bom de saber. E para quem gosta de história, é um prato cheio. Sim. E falando agora sobre a vida de Rivaio em geral na sociedade ali parisiense, algumas leituras, algumas impressões, às vezes, alguns fatos dão a impressão de que Kardec vivia na alta sociedade, que tinha, assim, vários recursos financeiros, e essa informação é correta de se afirmar? Então, não é bem assim que as coisas aconteceram, não. Por essas próprias cartas que estão chegando, por esses próprios relatos, pode-se deduzir, pode-se inferir que a vida do casal não foi muito fácil financeiramente. Kardec e Amélie, eles defendiam uma educação laica, uma educação que ficasse distante da mão da igreja, que não tivesse a influência da igreja. E eles passaram por momentos ali
de momentos políticos, né, de intensa mudança. Então, quando Kardec volta da Suíça, de Verdun, ele volta no momento propício, porque ali o governante da França na época, ele realmente estimulava essa educação laica. Passado algum tempo, né, nós vamos ver aqui no ano de 1848, mais precisamente, o sobrinho de Napoleão Bonaparte, ele dá um golpe e ele assume o poder na França e ele vai fazer uma grande parceria com a igreja. Ele traz muito a igreja junto. E aí as pessoas, os professores, os pedagogos, que realmente gostavam dessa educação mais laica, da educação que valorizavam a pedagogia, principalmente, né, aqueles que vinham da escola de Pestalozzi, eles acabam perdendo muito. E aí tudo isso influencia, claro, na vida de Kardec, na vida de Amélie, porque eles eram professores, eles viviam de sua profissão, né? Então, no ano de 1835, para vocês verem como as coisas não são fáceis assim para Kardec e para Amélie, né, para o casal. No ano de 1835, por conta do seu tio lá, que havia lhe emprestado o capital para ele abrir o instituto, por conta desse tio, que ele era um jogador inveterado, o Kardec teve que fechar, né, o Rivaio teve que fechar o Instituto Técnico Rivaio, por conta de dívidas que esse tio havia adquirido na mesa de jogos aí. E então eles têm que fechar e não abre mais. Isso já é um golpe. Fica um saldo ali, ele consegue um saldo e ele coloca esse saldo, né, da sociedade que lhe era devido, ele coloca nas mãos de um investidor, que era amigo seu e tal. O investidor faz maus negócios e ele também perde mais dinheiro. Então, assim, a vida financeira deles começa a ter vários golpes. Só que depois, assim, de alguns anos trabalhando, né, a vida deles vai se recuperando financeiramente. Mas não é nada assim daquela vida de ter regalias, não. Kardec e Amélie, eles eram muito prestigiados no meio intelectual, sim, de Paris. Mas eles não viviam nas rodas das altas sociedades. Eles tinham todo o prestígio dos intelectuais, mas eles não eram pessoas que viviam em rodas de alta sociedade. E aí, no ano de 1846, então, dando um salto aí de 10 anos, ele vai lançar mais um livro que chama-se Manual dos Exames para os Títulos de Capacidade. Que, nesse caso, já era para realmente angariar fundos. E aí, por essa época também, ele começa a fazer várias traduções do alemão, do inglês, para o francês. Inclusive, ele fez a tradução de uma famosa obra chamada Telêmaco. Por essa época também, Rivaio, ele faz a contabilidade de algumas casas comerciais, tudo para angariar, né, o sustento dele e da esposa. Então, vocês vejam que ele tinha várias ocupações, várias profissões, digamos assim, onde ele tentava levantar os fundos aí para sobreviver. Aí, passado 2 anos, no ano de 1848, ele traz à luz mais um livro, chamado Catecismo Gramatical da Língua Francesa. E aí, nesse ano, em 1848, a Universidade da França adota os seus livros, coroando a sua carreira como pedagogo. Porém, é nesse ano também que acontece o golpe que eu falei para vocês lá, do sobrinho de Napoleão. Esse ano de 1848, na verdade, ocorreu uma revolução enorme na Europa toda, e a França era um dos centros ali, né, que ficou conhecido como a Primavera dos Povos. E assim, mexeu com toda a cultura, mexeu com toda a parte política dos países da Europa. Então, ele é reconhecido, né, como
educador emérito, começa a lecionar na sua própria casa, aí então cursos de química, física, astronomia, fisiologia. E no ano de 1849, então, ele escreve alguns artigos muito importantes que vão ser fontes de pesquisa para toda a educação na França e na Europa. Um desses escritos, um desses artigos chama-se Ditados Normais dos Exames da Municipalidade da Sorbonne. E o outro chama-se Ditados Especiais sobre as Dificuldades Ortográficas. E ele, como professor, pedagogo, educador, cientista, ele é reconhecido, ele é diplomado e reconhecido por diversos institutos e por diversas universidades de renome da França e da Europa. Aqui a gente vai falar só alguns, porque senão ficaria muito longa a lista, né? Então, assim, ele é reconhecido aí pela Sociedade de Previdência dos Diretores de Colégios e Internatos de Paris, pela Sociedade para a Instrução Elementar, pelo Instituto de Línguas, pela Sociedade da Educação Nacional, pela Sociedade Gramatical, pelo Instituto Histórico, pela Sociedade Francesa de Estatística Universal, pela Sociedade Real de Arras. Então, essas são algumas das instituições, das faculdades que reconhecem e que diplomam o Rivaio. Como eu disse no começo do nosso bate-papo aqui, o maior foco dessa conversa seria realmente essa parte anterior da vida de Rivaio, né? Então, assim, eu peço a vocês aí que, se tiverem alguma dúvida, que se tiverem alguma questão, algum questionamento, coloquem aí, que a Adriana depois passa para mim e a gente tenta falar mais alguma coisa sobre essa primeira parte da vida do nosso professor como Rivaio. E é interessante que você, falando a respeito dessa parte aí de Napoleão III e do revés financeiro, toda a situação, nós podemos ver um pouco disso no filme que recentemente, né, há cerca de um ano e pouquinho, foi lançado nos cinemas brasileiros, né? Então a gente tem uma ideia. Claro que, como se diz, existe uma certa licença poética em algumas circunstâncias do filme, mas traz muitas informações interessantes a esse respeito, porque quando antigamente nós líamos algumas coisas sobre a biografia, falava-se que a Amélie tinha herdado uma grande herança e que eles teriam uma vida confortável, né? Então, é importante nós entendermos, né? E essa colocação que você faz de que Kardec, né, de Rivaio e Amélie serem reconhecidos no meio intelectual é o que faz toda a diferença, porque existe toda uma bagagem que esse espírito traz, né, durante essa encarnação, que vai fazer um trabalho muito significativo no que você vai contar agora para a gente, que é sobre o espiritismo. Como que Kardec tomou contato com os fenômenos psíquicos? Conta aí um pouquinho para nós. Tá. Só complementando aí isso que você falou, Adriana, a Amélie realmente ela teve uma herança, né, do pai, porém, até pouco tempo também achava-se que ela era filha única. E, na verdade, ela tinha um irmão. E esse irmão também acabou fazendo alguns negócios meio errados, né, na época, e o casal, Amélie e Rivaio, tiveram que socorrer financeiramente o irmão. E quando o pai da Amélie desencarna, na verdade, eles tinham algumas propriedades, mas essas propriedades já estavam penhoradas, eles tiveram que acabar vendendo essas propriedades por um preço, né, por um valor não tão significativo, e aí essa herança que se fala tanto, na verdade, eram mais dívidas, né, heranças de dívidas. Então, não foi tão fácil a vida financeira do casal, não. Mas a gente, né, falar agora da parte quando ele conhece, então,
quando ele toma contato com os fenômenos psíquicos, com os fenômenos mediúnicos. Ele tinha 50 anos de idade quando ele tomou ali o primeiro contato. Ele, nessa época, ele já era membro de diversas instituições, né, com destaque aí para a Real Academia de Ciências Naturais da França. A sua cultura era enciclopédica. Ele, tanto é que ele, né, demonstrava interesse na anatomia, em fisiologia, mesmo sem ser médico. E ele também já tinha estudado o magnetismo por mais de 30 anos. Ele conhecia o magnetismo de Mesmer. Ele, inclusive, fazia parte da Sociedade Mesmeriana Francesa, né, de Paris. Então, ele conhecia, ele era um cara muito estudioso, ele era um autodidata, né, e um pedagogo muito curioso e buscava muita informação. E toda essa curiosidade que ele tinha, então, ele chegou no momento, né, de ele estar preparado ali a se deparar com os fenômenos da mediunidade. E foi, então, no ano de 1854 que esse fato se deu. As mesas girantes, né, elas estavam aí na pauta das reuniões da sociedade em toda a Europa, e principalmente, né, na França, que era o centro ali de todo o movimento europeu. O senhor Fortier, que era um amigo dele e magnetizador, apresentou, então, essas sessões ao Rivaio. A despeito de todas as frivolidades, dos questionamentos sem fundamentos, né, que imperavam nessas reuniões, o Rivaio, ele conseguiu enxergar ali algo realmente legítimo e verdadeiro. Ele viu naqueles fenômenos algo que tinha uma verdade por trás de tudo aquilo. E ele passou a estudar aquilo com muita curiosidade, porque era algo novo para ele. E aí ele fala, né, ele vai falar isso, a gente está estudando agora recentemente aí o livro O que é o Espiritismo, então ele vai falar nos diálogos, ele vai falar lá com o crítico, que ele estudou por mais de um ano quando ele tomou contato com esses fenômenos. E aí a gente vê, que é em agosto de 1855 só, que ele vai passar a frequentar as reuniões da família Boudin. E é ali onde se intensifica realmente as pesquisas, né, com o auxílio das jovens, da Caroline e da Julie Boudin. E aplicando o método, então, científico, ele levava perguntas para as reuniões previamente elaboradas sobre a psicologia, a filosofia e sobre a natureza do mundo espiritual. Então, as reuniões que o Rivaio participava, elas já não eram mais frívolas, elas perderam aquele caráter de frivolidade. E elas, então, sempre tinham o objetivo de investigar, de aprender sobre o mundo dos espíritos e as suas relações com o mundo dos encarnados. E aí, mais tarde, ele receberia mensagens do mundo inteiro com o mesmo teor das suas pesquisas, provando, então, assim, que o plano espiritual tinha um planejamento para tudo aquilo que estava acontecendo. E em março de 1856, então, o espírito de verdade vai se apresentar para Denizar. E por essa época ele vai receber diversas mensagens da espiritualidade superior que viriam confirmar a missão dele como codificador de uma nova doutrina que estava surgindo. E de onde veio o pseudônimo de Allan Kardec? A gente falou Allan Kardec, e agora que surgiu Allan Kardec, e até agora foi o Rivaio. E o Allan Kardec, então, ele vai surgir ali, né, no lançamento. Então, no dia 18 de abril de 1857, é que vem à luz o Livro dos Espíritos, cumprindo, então, assim, a promessa, né, que Jesus havia feito de enviar o Consolador. E é no momento, então, de finalizar o livro que o professor ele vai assinar a obra Allan Kardec. Da onde vem Allan Kardec? Era o nome de um monge druida que tinha sido uma encarnação anterior de Rivaio. E é claro que isso foi informado pela equipe, né, do Espírito de Verdade para ele.
Esse livro, então, o Livro dos Espíritos, revelando e esclarecendo racionalmente o mundo dos espíritos, as leis morais que nos regem, ao mesmo tempo que nos oferece esperanças e consolações, inaugurou no nosso planeta a Era do Espírito. Nele se encontram todos os princípios da verdadeira doutrina do Cristo. E aí, no dia 1º de janeiro, então, de 1858, Rivaio lança a Revista Espírita. E é nesse mesmo ano, no dia 1º de abril, então, assim, quase um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos, que é fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aí, passado mais 3 anos, no ano de 1861, vai acontecer 3 fatos importantes para a história do Espiritismo. No dia 15 de janeiro, é lançado o Livro dos Médiuns. Em setembro, no mês de setembro de 1861, o Kardec, em companhia da sua esposa Amélie Boudet, eles visitam 20 cidades, presidindo 50 reuniões em 7 semanas. E o terceiro fato teria uma grande repercussão. No dia 9 de outubro de 1861, 300 livros espíritas são queimados em praça pública na Espanha, como o que ficou conhecido como Auto de Fé de Barcelona. Esse Auto de Fé realmente viria a trazer uma grande repercussão para o movimento espírita e para a divulgação das obras espíritas. Porque é assim, né? Infelizmente, a igreja não sabia disso. Mas se você quer realmente fazer com que algo seja conhecido, proíba aquilo. E o que a igreja estava fazendo ao queimar os livros, ela estava proibindo. Ela estava dizendo que não deveria se ler. E aí, só esse fato foi assim, de enorme importância e divulgação para a doutrina espírita a partir dali. E isso é uma questão que a gente, vendo a história, estudando a história, tem uma certa recorrência. Nós vemos isso sempre quando uma ideia ou uma ideologia dominante, seja dentro da política, da questão religiosa ou em qualquer outra área, quando existe uma intenção de se proibir ou de se mascarar fatos, as coisas acabam criando justamente o efeito contrário, né? Isso que foi um boom a isso, da curiosidade das pessoas para conhecer a doutrina. E com relação às outras obras da codificação, o que você pode falar para nós? Então, aí no ano de 1864, no mês de abril, é publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra. E no dia 1º de agosto do ano seguinte, 1865, é lançado o 4º livro da codificação, O Céu e o Inferno. E em janeiro, 3 anos depois, de 1868, é publicado o 5º e o último livro da codificação, A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E o Kardec, sentindo que estava próximo o seu desencarne, ele redige um projeto para a constituição do Espiritismo, que viria a ser publicado mais tarde no livro Obras Póstumas, que foi publicado no ano de 1890. E aí, então, estava concluída a sua missão, ou seja, restabelecer na Terra o cristianismo em espírito e verdade. E na manhã, então, do dia 31 de março de 1869, entre 11 horas e meio-dia, em sua casa, de súbito, Kardec desencarna, em consequência da ruptura de um aneurisma, de um AVC. Ele tinha, então, 65 anos incompletos. O corpo do codificador foi enterrado no cemitério de Montmartre e depois trasladado ao cemitério Père Lachaise. Morreu o corpo, como todos nós espíritas sabemos, Mas o espírito foi levado pela falange do espírito de verdade até as mais resplandentes regiões de pureza do plano espiritual. E aí ficaram as suas obras de valor inestimável, que constituem
o maior patrimônio da humanidade. E essa história, né, que já é a mais conhecida, né, por nós que já lemos e buscamos, ainda assim, até hoje, nos emociona. E essa frase que está na lápide, né, no túmulo, eu acho, assim, de uma sabedoria muito grande, né, que nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, eu acho que essa frase resume todo esse trabalho da doutrina, né? Se é que a gente pode falar, assim, desse grande exercício de Kardec de trazer todo esse conhecimento, todo esse contato, todas essas instruções dos espíritos para nós. Eu acho que é um legado, assim, ímpar. E, além dessas 5 obras da codificação, existem outras que valem a pena de ser lidas, né, que Kardec escreveu. O Fábio citou aí o que é o Espiritismo, que nós estamos iniciando um grupo, começamos semana passada, de estudo online. Então, fica o convite para quem quiser participar. A gente tem as informações no site, no Facebook, Instagram. E temos outros livros também, Fábio. Você quer citar um outro aí para a gente saber? Existem alguns livretos, né, que ele acaba incutindo depois em outras obras. Por exemplo, ele faz ali, antes do livro dos médiuns, existe um outro livro que chama Instruções sobre as Manifestações Práticas, alguma coisa assim. E aí, tudo que está no conteúdo desse livro, ele vai para o livro dos médiuns. Existe também a última obra de Kardec, né, que foi publicada, chama-se um manual para montagem, né, para formação de uma biblioteca espírita. Nessa obra, ele dá sugestão de diversas obras espíritas e não espíritas. Inclusive, Kardec era o bom senso encarnado, né, como está aqui na minha camiseta. Kardec era o bom senso encarnado. Ele tinha tanta confiança, tanta certeza na fé raciocinada das pessoas, na questão da pureza e da grandeza do conhecimento que a doutrina espírita trazia, que ele falava para as pessoas assim: vá, procure em outras obras, inclusive as que não são espírita, vejam o que as pessoas estão falando, vejam o que os outros autores estão falando sobre as obras, sobre o próprio espiritismo, e depois você tire a sua conclusão. Então, assim, ele era com tudo aquilo que a gente viu, com tudo aquilo que a gente falou sobre o Rivaio, lá na época de Pestalozzi, com todo o seu cabedal pedagógico, ele era muito inteligente nesse sentido. Ele não precisava que as pessoas se apegassem à doutrina espírita. Não era isso que ele queria. Na verdade, ele queria que as pessoas entendessem. E a partir do momento que entendessem, sim, né, aí elas iam realmente ser adeptas e trabalhar no movimento espírita. Mas ele não fazia questão que as pessoas, que a gente fala, né, de fazer proselitismo, de trazer as pessoas, de angariar pessoas. Não era esse o objetivo de Kardec. E isso é muito... Só completando, Adriana, desculpa te interromper, você perguntou das outras obras. No dia 3 de outubro, né, que é no sábado, nós vamos estar... Como você disse, né, quem gosta de história, eu gosto muito de história. E, assim, no começo você me perguntou qual o motivo de a gente estar trazendo. Sim, um importante motivo é uma homenagem a Allan Kardec, né, no dia 3 de outubro. Mas, na verdade, também tem um outro motivo. Eu gosto muito de história e eu tenho também um canal no YouTube onde eu trago a história de várias personalidades do Espiritismo. E no dia 3 de outubro nós vamos estar lançando
uma biografia, traços biográficos do Allan Kardec. E lá a gente vai ter um dos slides, nós vamos ter todas as obras que foram publicadas por Allan Kardec. Então, assim, já fica aí um convite para vocês, acessem lá e vejam o vídeo que vai ser lançado no dia 3 sobre a biografia de Allan Kardec. Obrigada, Fábio, pelas informações. Esse canal é muito bacana, a gente sempre coloca no Facebook da casa, tem muitas postagens a respeito dos traços biográficos, como o Fábio disse, das personalidades que fizeram a história do Espiritismo. E tem também, a gente coloca no canal as palestras que são feitas aqui, as lives de quarta-feira, tem alguns vídeos da evangelização infantil, os podcasts que nós fazemos semanalmente. Então, o Fábio é o grande divulgador aí, junto com o nosso Facebook da casa, nosso canal do YouTube também da casa. Então, fica o convite para vocês nos seguirem, se inscreverem nos canais, divulgarem essa doutrina que é tão importante. E eu quero agradecer a você por essa live, por essa aula de história para nós, que foi muito boa. E temos aqui vários amigos agradecendo, que mandaram boa noite. Né? Então, assim, se eu for falar o nome de todos, eu corro o risco de pular algum. Mateuzinho, que estava ontem comigo, né, Mateus? Patrícia, Márcia, Dona Zezé, a Nilva. Nossa, tem muita gente. Gi, Casonato, a Neuza, Maria Ângela, Simone, Emília, Elisa. Tem muita gente. Então, Marquinho, William, Nayara, Laura. Então, a vocês, nossos amigos, a nossa gratidão aí por estarem sempre conosco, nos incentivando, nos apoiando. E na próxima semana, nós teremos live com a Rosângela Nogueira, que é da Associação de Estudos Espíritas Emmanuel. E eu vou pedir para o Fábio finalizar a nossa noite com uma prece. Então, que todos possamos nos concentrar nesse momento. Então, primeiramente aí agradecendo a oportunidade que a casa nos ofereceu para falarmos um pouquinho sobre Allan Kardec, esse espírito nobre, missionário, que nos trouxe tanto conhecimento, que nos deu a oportunidade de conhecermos, de estarmos próximos dessa doutrina que é tão reveladora, que nos é tão consoladora. E agradecemos então a Jesus por essa oportunidade, agradecemos a Deus pelo dom da vida, e agradecemos aos espíritos amigos, nossos protetores, por tanto nos intuírem e nos trazerem coisas boas. Pedimos que Deus, nosso Pai, abençoe a todos, que todos possam ter uma ótima noite de recomposição das suas energias e que consigamos prosseguir com os nossos trabalhos, apesar dos momentos em que estamos vivendo, que todos possam seguir seus trabalhos, seguir as suas atividades, buscando sempre auxiliar o próximo, ajudar aqueles que necessitam, que precisam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos as dos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus.
Obrigada, Fábio, mais uma vez. Obrigado. Obrigada, meus amigos. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Que tenhamos uma semana iluminada e nos vemos na próxima quarta. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até mais.